poucos textos constitucionais são completos como o brasileiro. Por que o capítulo do meio ambiente da Constituição brasileira é tão inovador? A Constituinte foi generosa. Foi a primeira no Brasil e eu poderia dizer que foi uma das primeiras no mundo que tratou dessa questão com profundidade. O movimento do Centrão, ele tinha como objetivos praticamente mutilar o capítulo do meio ambiente. Então a gente fez um esforço dramático de manter o capítulo do meio ambiente. O Centrão foi mal sucedido. Nós conseguimos neutralizar o Centrão com gente que era do Centrão. A Constituição de 88 foi a primeira do Brasil que se preocupou com o meio ambiente? Foi a primeira no Brasil e eu poderia dizer que foi uma das primeiras no mundo que tratou dessa questão com profundidade. O apelido Constituição Verde faz sentido? Olha, faz, porque a Constituição brasileira ela surgiu num momento muito oportuno. Quer dizer, ela surgiu ela foi discutida em 87, 88 e no final de 88 nós temos a morte do Chico Mendes no Acre. E o mundo, inclusive, toma consciência desse problema e até convoca, alguns meses depois, a Rio 92, que até hoje foi a grande reunião das Nações Unidas sobre esse tema. Então, o que a gente pode dizer é que a Constituição brasileira ela foi visionária e ela inspirou muitas outras constituições, especialmente daqueles países que tiveram um processo semelhante com o nosso, que foi de democratização, ou na América Latina, ou mesmo no leste europeu, alguns anos depois. O Brasil já tinha legislações ambientais desde a década de 30. Por que constitucionalizar a questão do meio ambiente? Olha, o Brasil tem uma legislação, aliás, desde o Império, que você tem legislação que trata de algumas matérias relacionadas ao meio ambiente. As ordenações tratavam desse assunto, inclusive a pena para quem derrubava árvores em Portugal era o degredo no Brasil. Mas a Constituição de 88, ela trata a questão ambiental, não as partes do meio ambiente. Quer dizer, você tinha legislação florestal, você tem legislação de proteção aos animais. Aliás, recentemente eu andei pesquisando por que o Getúlio Vargas fez tantas inovações. O Getúlio fez o Código Florestal de 34, Código de Águas que está vigente até hoje. Ele criou 2 parques nacionais e eu estou numa tentativa de descobrir qual foi a inspiração do Getúlio, que avançou muito. Mas, do ponto de vista de uma concepção moderna, nós tratamos desse assunto na Constituição, quer dizer, atualizando a visão de mundo que tinha até então em relação ao meio ambiente. E depois da Constituição, nós tivemos aí muitas legislações regulamentando a Constituição, como Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Educação Ambiental, própria discussão do Código Florestal, ou seja, quer dizer, o Brasil atualizou e essa legislação que veio depois, ela vem muito nessa onda que surgiu no planeta em relação às graves questões planetárias de meio ambiente. Então, quer dizer, e para você ter ideia do que eu estou falando, quando a gente estava elaborando a Constituição, em 87, 88, a palavra biodiversidade não tinha sido cunhada, não existia a palavra biodiversidade. Ela foi inventada, entre aspas, em 1988, nos Estados Unidos, por um grande biólogo, Edward Wilson, e a Constituição brasileira não fala em biodiversidade, fala em diversidade genética. Ou seja, quer dizer, a questão ambiental, ela surge a partir da década de 80, ela ganha força com a Conferência do Rio e a legislação brasileira, ela, de certa maneira, ela se sintoniza com esse movimento que é mundial em relação aos temas de meio ambiente, que não é apenas um tema, não é? Por que o capítulo do meio ambiente da Constituição brasileira é tão inovador, considerado até um dos melhores do mundo? Porque ele refletiu o que havia de contemporâneo naquele momento. Para você ter uma ideia, quer dizer, as Nações Unidas teve a primeira grande conferência sobre meio ambiente em Estocolmo em 1972.
na década de 80, as próprias Nações Unidas resolvem avaliar o resultado de 72 e cria uma comissão que se chama Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que circula o mundo inteiro, vem ao Brasil, inclusive, no período da Constituinte, e eles fixam as linhas conceituais e de debate que serviram, inclusive, para a Conferência do Rio. Então, eu acho que nós nos inspiramos, naquele momento, no que havia de mais atualizado e contemporâneo. Quer dizer, eu vou dar um exemplo para você. Um tema que hoje é muito debatido, que é o estudo de impacto ambiental, avaliação ambiental, hoje está presente em todos os grandes tratados internacionais adotados pelos grandes países e está na Constituição brasileira. Então, você veja que foi um momento que eu diria que a Constituinte foi generosa, quer dizer, você tinha na Constituinte esse sentimento de generosidade em relação ao Brasil, quer dizer, de modernizar o Brasil, democratizar, e na área de meio ambiente, quer dizer, esse espírito de generosidade se refletiu, na minha opinião, num texto muito abrangente, muito atual e que, de fato, virou uma referência para o mundo, porque poucos textos constitucionais são completos como o brasileiro. E praticamente, quer dizer, só 2 países ou 3 tratavam de meio ambiente antes da Constituição brasileira. Basicamente a Constituição da Espanha e a Constituição portuguesa, que tratavam de meio ambiente, não recursos naturais. Tem uma diferença. Hoje não é assim mais, né? Hoje outras constituições já... Não, hoje praticamente todas as constituições tratam de meio ambiente. Há uma discussão nos Estados Unidos de uma emenda constitucional que criasse o direito ao meio ambiente, sadio e equilibrado. Quer dizer, hoje, e houve uma discussão relativamente recente, que foi a tentativa de haver uma Constituição europeia, que acabou sendo barrada porque alguns países fizeram plebiscito e foram contra. E na Constituição que se pretendia se aprovar, a Constituição Europeia, também se trata de meio ambiente, ou seja, hoje meio ambiente é obrigatório praticamente em todas as constituições do mundo. Agora, na Constituinte brasileira, foi generosidade mesmo aprovar um capítulo de meio ambiente como esse, ou havia um grupo forte de ambientalistas? Como é que foi essa negociação? Não, eu acho, primeiro, que a Constituinte ela foi generosa porque havia um sentimento forte entre todos os constituintes de que, e uma noção da importância do que era participar de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, quer dizer, esse espírito fez com que a Constituinte avançasse em muitas matérias. Quer dizer, não só meio ambiente, a questão indígena é muito bem tratada no texto constitucional. E outras questões, por exemplo, o tema de consumidor não existia no direito brasileiro até a Constituição. Então, eu acho que havia esse espírito. O que aconteceu, basicamente, na Constituinte é que nós tivemos uma iniciativa, primeiro, de criar uma frente suprapartidária, que era uma frente que envolvia todos os partidos políticos. Aliás, eu sofri muita crítica nesse início, porque muita gente achava que o tema ambiental era um tema que deveria ser apenas da esquerda. Não, a nossa opinião era temos que engajar todos os partidos políticos. Então, nós formamos uma frente suprapartidária que foi fundamental, que garantiu, na verdade, os avanços e também um grande esforço da sociedade civil. Quer dizer, nós organizamos várias reuniões aqui. Uma delas, inclusive, nós ocupamos a cúpula do Senado, cortamos uns plásticos vermelhos e pegamos uma baleia inflável que chamava Flor, porque tramitava no Senado um projeto de lei que proibia a caça da baleia no Brasil. Então, nós tomamos a cúpula do Senado, houve muita polêmica, porque o presidente do Senado era Humberto Lucena, que era da Paraíba exatamente contra a aprovação desse projeto. Então, nós organizamos essa reunião com ambientalistas do Brasil inteiro e até tinham ambientalistas os mais diversos. E tinha 2 ambientalistas gaúchas, Giselda e Magda, que eram umas senhoras à época. E para você ter ideia de como elas eram eficazes, eu cruzava, elas eram gaúchas,
eu cruzava nos corredores deputados gaúchos, eles diziam, pelo amor de Deus, Fábio, eu voto com você, mas diga para aquelas senhoras não me visitarem mais. Então, houve uma enorme pressão e organização da sociedade civil para avançar na questão ambiental. Quer dizer, de fato, aliás, a Constituinte foi objeto de grande mobilização da sociedade. E isso, para lembrar que foi uma época que não tinha nem fax, inclusive a mobilização era por telex. Eu sempre conto que nós éramos 503 deputados, né? E a Câmara dos Deputados tinha 4 telex. Então, reclamavam muito que eu usava muito telex. E um dos meus maiores orgulhos à época foi comprar um telex. Imagina, acho que na maior parte, você nunca deve ter visto um telex na sua vida, né? Já vi. Já viu em museu ou viu o telex? Em museu. Em museu. E a gente fazia uma big mobilização, porque a Constituinte nós estamos indo muito bem na área de meio ambiente quando surge o movimento do Centrão. E o movimento do Centrão, ele tinha como dos objetivos praticamente mutilar o capítulo do meio ambiente. Então a gente fez um esforço dramático de manter o capítulo do meio ambiente. E a forma de mobilizar era telex. Quer dizer, telex e carta, mas imagina, a carta você mandava uma carta, levava alguns dias para a pessoa receber a carta e para responder também. E o uso do telefone era importante, mas era caro, né? Enfim, houve muita mobilização. Esse embate ambientalistas-ruralistas já existiu, então, na Constituinte? Olha, naquela época não era um embate ruralistas versus ambientalistas, porque os ruralistas, eles não era entre aspas, um grupo mobilizado que estava organizado. Mas a gente tinha realmente alguns deputados que eram muito refratários à história do meio ambiente. Então, quer dizer, eles fizeram algumas tentativas de mudar o capítulo do meio ambiente mal sucedidas. Mas eram tempos diferentes, né? Quer dizer, e até uma pergunta que sempre me fazem quando eu vou em algum debate, especialmente entre juristas, é porque o direito ao meio ambiente não está elencado entre os direitos de cidadania clássicos. E existe uma explicação. Naquela época não havia ambiente para colocar como um ambiente, no artigo 5º, todos têm direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. E qual é a conclusão? Que como ele foi para uma outra área, que é o artigo 225, hoje existe uma discussão se todos não incluiriam todos os seres vivos, inclusive fora dos humanos, que não é uma discussão brasileira, que é uma discussão que está ocorrendo no mundo inteiro. Então você veja, não entrou ali porque não havia ambiente, criou-se um outro capítulo e a expressão todos têm direito, ela está sendo objeto de uma grande discussão porque já existe uma jurisprudência no mundo. Por exemplo, na Argentina havia um macaco que estava aqui inicialmente no zoológico de Sorocaba e foi levado para a Argentina. E houve um habeas corpus para que o macaco voltasse ao seu ambiente original, que aliás foi uma decisão bem sucedida. Você veja, falar disso há 30 anos atrás, aliás quando se colocou o texto constitucional proíbe a crueldade. E foi uma questão meramente circunstancial. Quando a gente estava no meio da Constituinte, surge a farra do boi. Nós colocamos um dispositivo no texto constitucional que proíbe a crueldade contra os animais. E a Constituição brasileira se transformou na primeira Constituição no mundo a dar algum direito aos animais. Daí você vai me perguntar, isso foi deliberado, foi organizado? Não, foi a circunstância de você estar fazendo a Constituinte e surge, quer dizer, na opinião pública, o questionamento da farra do boi. Apresenta um projeto de lei logo imediatamente após a Constituinte, ele passa na Câmara e é derrotado no Senado. E daí o Supremo Tribunal decide que a farra do boi é inconstitucional porque ela representa claramente crueldade contra os animais.
O embate em relação ao meio ambiente na Constituinte foi basicamente da Comissão de Sistematização com o Centrão no plenário, assim como foram outros embates de pautas consideradas mais progressistas? Não, nós tivemos vários embates. Primeiro, quer dizer, a Constituição tratou de um capítulo do meio ambiente e de um dispositivo que à época era muito importante, que era a proibição do artefato bélico nuclear, que é a produção da bomba atômica brasileira. Então, quer dizer, a Constituição proíbe hoje, quer dizer, que a atividade nuclear seja feita para outros fins que não os pacíficos. Então, por exemplo, na fase das subcomissões, já houve essa discussão do nuclear. Inclusive, numa primeira votação na subcomissão, nós conseguimos proibir a atividade nuclear no Brasil, que de fato era um exagero, mas fazia parte do jogo de puxar para cá para negociar ali. Então, a Constituição, o capítulo do meio ambiente e outras matérias constitucionais relativas ao meio ambiente, por exemplo, o papel do Ministério Público na defesa do meio ambiente, considerar na ordem econômica a importância do respeito ao meio ambiente e os recursos naturais, quer dizer, a gente fala do capítulo, mas ele estava em várias matérias. Ele foi andando até que surge o Centrão, e o Centrão surge exatamente naquele período em que se começava a discutir o texto na Comissão de Sistematização. Não sei se tinham as subcomissões, as comissões temáticas, vai para a Comissão de Sistematização e depois para o plenário. Ali houve o questionamento, mas o grande vetor de pressão sobre a Constituinte era o tempo. A imprensa cobrava que ela estava demorando muito tempo, você tinha fins de semana que você ficava aqui e não formava o quórum, apesar de que quem conhece o processo legislativo, você sabe que o tempo às vezes é importante para se chegar num determinado acordo, não é isso? E daí, na Comissão de Sistematização, quer dizer, algumas matérias acabaram não sendo aprovadas ali e remetidas diretamente para o plenário. O capítulo do meio ambiente, o capítulo dos índios é um desse exemplo. Não foi aprovado sem ser debatido, foi remetido imediatamente para o plenário. 5 anos depois, o senhor trabalhou na revisão constitucional junto com o ministro Nelson Jobim. O senhor chegou a propor mudanças em relação ao meio ambiente? Como é que isso foi trabalhado? Eu fiz várias propostas. Eu fui subrelator de meio ambiente, consumidor. Eu peguei algumas matérias que eu tinha mais afinidade. Na área de meio ambiente, quer dizer, nós fizemos algumas mudanças. Primeira mudança que nós propusemos é que o capítulo do meio ambiente considera alguns biomas patrimônio nacional, que é Pantanal, Mata Atlântica, Serra do Mar, que até na época eu tive muita dúvida na Constituinte, hoje eu estou convencido que foi adequado, mas faltaram 2 biomas fundamentais, que é a Caatinga e o Cerrado. E eu tentei colocar na Constituinte, mas não havia ambiente para isso. Quer dizer, Mata Atlântica era mal conhecida na época da Constituinte. Eu fui fundador da SOS Mata Atlântica, fui o primeiro presidente. Quer dizer, o Brasil ganhou uma enorme consciência nesses últimos 30 anos. Então, em relação ao Pantanal, à Mata Atlântica, havia consenso de que teriam que ser tratados como patrimônio nacional. Quando se coloca o Cerrado e a Caatinga, não havia o mesmo consenso. E a Caatinga, inclusive, é muito importante porque é o único bioma genuinamente brasileiro. Os outros a gente tem um condomínio com outros países, Pantanal, Amazônia. Então, na revisão constitucional, eu tentei colocar no parágrafo 4º do 225 como patrimônio nacional a Caatinga e o Cerrado, porque eu acho que essa foi uma lacuna que ocorreu na Constituinte e que, enfim, eu tentei corrigir em 93. Alguma outra questão ficou de fora da Constituinte por atuação do Centrão ou por omissão? Não, o Centrão foi mal sucedido. Quer dizer, o Centrão não conseguiu o que ele queria. O Centrão, por exemplo, o capítulo do meio ambiente impõe à coletividade e ao poder público a defesa do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. O Centrão discorda de se impor à coletividade a defesa do meio ambiente.
e alguns deputados diziam claramente para mim, Fábio, amanhã vai chegar alguém na minha propriedade e vai pôr o dedo no meu nariz cobrando. Então, quer dizer, o Centrão foi mal sucedido na área do meio ambiente. Mas por que o Centrão foi mal sucedido? Porque na frente parlamentar nós tínhamos gente que era do Centrão que estava conosco. Então, quer dizer, a frente parlamentar, à medida em que ela representava um grupo grande, suprapartidário, ela neutralizou o Centrão na área de meio ambiente. Qual era o tamanho da frente parlamentar? Olha, eu acho que ela tinha, na época, 200 deputados e senadores. Então, quer dizer, tinha gente de todos os espectros políticos. Estou dizendo, nós conseguimos neutralizar o Centrão com gente que era do Centrão. A realização da Rio 92 no Brasil foi uma consequência do capítulo de meio ambiente aprovado pela Constituinte? Olha, eu diria que aquele foi um período que o Brasil estava na berlinda e era considerado o grande vilão do meio ambiente no planeta. Houve o assassinato do Chico Mendes em dezembro de 88 e a divulgação dos dados de desmatamento da Amazônia na escala que a gente infelizmente tem, mas que ninguém imaginava. Então o Brasil estava muito mal na fita. Quer dizer, o Brasil era a capa de matérias das principais revistas pelo desmatamento e pela morte do Chico Mendes, e se resolve, então, aliás, graças ao Sarney, que foi presidente, se realizar a reunião no Brasil. Quer dizer, eu acho que a Constituição brasileira era um dos poucos elementos positivos para o Brasil naquele momento. Os outros que eram todos negativos. E a Rio 92 ajudou a consolidar esse capítulo do meio ambiente, a colocar em prática? Não, eu sem dúvida, porque, quer dizer, o que na época, 87 e 88, era considerado alguma coisa assim, pouco tradicional, quase que excêntrico, ele se consolida e legitima com as discussões mundiais e basicamente com a Conferência do Rio, com os resultados da Conferência do Rio. E hoje, o mundo e o Brasil estão evoluindo nessa discussão ou está havendo retrocessos? Não, o mundo, nós estamos quer dizer, houve uma mudança com a eleição do Trump nos Estados Unidos, que inacreditavelmente nega o aquecimento global, aliás, que não é uma questão de crença, é uma questão de ciência, e isso acaba influenciando muito o Brasil. Então, há, digamos assim, no mundo um período, eu acho que meio sombrio de tentativa de retroceder em várias matérias, inclusive na área de meio ambiente. Acho difícil que isso venha a acontecer, mas há, digamos assim, no ar alguma coisa nessa direção. Eu agradeço pela presença no programa e até a próxima. Obrigado. A questão animal foi a questão que eu acho que mais cresceu no mundo. Então, quer dizer, a ciência hoje está discutindo e chegando à conclusão, primeiro, que os animais têm consciência. Então, isso é uma constatação interessante. Você vê a Constituição da Índia e a Constituição alemã avançaram em relação à brasileira, não é?